Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco, com mais notícias, novidades do Vascão. Jogo amanhã importantíssimo contra o Cruzeiro. Tivemos novidades sobre jogadores lesionados. Vamos trazer também aqui informações de jogadores que vão voltar ao time titular do Vasco. O Diniz vai mexer novamente no time. Também presenças ilustres amanhã acompanhando o Vasco. Diretores da CBF vão assistir o jogo do Vasco contra o Cruzeiro e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Também se inscreve nos outros dois canais do Vascão, Danilo Vasco e também Cortes do Vamos Vasco. Os links estão aqui na descrição, se inscreve lá nesses outros dois canais nossos do Vascão. Muito obrigado quem foi lá, quem se inscreveu, tirou um tempinho aí para se inscrever lá nesses canais aí. Tamo junto. Bom, pessoal, amanhã é dia de Vasco e Cruzeiro, um jogo muito importante para o Vasco. Só a vitória interessa aí para o Vascão se distanciar mais ainda da zona do rebaixamento. Atualmente estamos na 13ª colocação com 27 pontos conquistados. Uma vitória pode colocar o Vasco até mesmo na primeira parte da tabela, cara. Podendo aí chegar, quem sabe, à 10ª colocação, dependendo, claro, de uma combinação de resultados importantes na rodada. E se o Vasco conseguir essa vitória, vai chegar até mesmo, dependendo também de uma combinação dos times que estão dentro da zona, 8 pontos à frente do primeiro time dentro da zona, que é o Vitória, que está atualmente com 22 pontos, e vai ter um jogo complicado contra o Grêmio. Pode ser que o Vasco abra essa larga vantagem aí, frente ao primeiro time dentro da zona. É verdade, tem o Juventude, que pode também ultrapassar o Vitória, outro time que está dentro da zona, joga um clássico contra o Internacional, mas o Vasco tem que fazer sua parte, que é o principal de tudo, né, cara? Vencer amanhã o Cruzeiro, um adversário extremamente complicado, tá lutando pelo título brasileiro. Esperamos que o Vasco tenha a mesma postura e concentração do que foi no jogo contra o Bahia, depois que o Bahia fez o gol, né? Porque aquele vacilo do Lucas Freitas, aquilo ali não pode acontecer mais. O Vasco tá entregando muito mesmo para os adversários, e aquilo ali não tem que acontecer mais na saída de bola do Vasco. Se não tem confiança para sair jogando, mete o chutão, cara. Não dá para arriscar, não dá para perder pontos. O Vasco tá jogando a sua vida no campeonato. A queda novamente para a segunda divisão vai falir o clube devido a uma atitude errada de um jogador, talvez, que nem vai mais vestir a camisa do Vasco. O Vasco paga o pato e cai de divisão, né? Isso vem acontecendo recorrente aí no Vasco. Muitos erros. O Vasco chegou aí ao 9º erro no Campeonato Brasileiro, entregando jogadas para o adversário, né? Entregando gols para o adversário, traduzindo para você entender melhor o que está acontecendo, né? É o time que mais entrega gols para os adversários no Campeonato Brasileiro. E torcemos para que amanhã nada disso aconteça, que o Vasco passe ileso e que vença o Cruzeiro, nem que seja por 0,5. Tem que vencer amanhã. Esse jogo amanhã às 6h30 da noite só vai ter transmissão do Amazon Prime Video. A transmissão só irá acontecer lá no Amazon Prime, não vai passar no Sport TV, Premier Clubes, Cazé TV, Globo e por aí vai. E torcemos para que amanhã dê tudo certo para o Vascão. Vamos ter mudanças no time. Jogadores que ficaram de fora do jogo contra o Bahia retornarão ao time titular. A tendência é que Robert Renan e também o Ryan sejam titulares amanhã. E o provável Vasco deverá ser Léo Jardim, PH na lateral direita. A zaga ali com Cuesta e também com Robert Renan. O Mito Rodrigues mais uma vez na lateral esquerda. O Piton segue fora, lesionado. O meio campo com Hugo Moura. Também o Cauã Barros, mais à frente o Coutinho, o ataque com o Nuno Moreira, Verrete e também o Ryan. Esse é o provável Vascão que vai jogar amanhã contra o Cruzeiro. Também tivemos atualizações importantes quanto a jogadores lesionados. Havia uma expectativa que Thiago Mendes e Tietê poderiam ser relacionados. E segundo as informações do canal Atenção Vascaínos, esses dois jogadores estão fora da partida de amanhã contra o Cruzeiro. A gente não sabe quando que esses atletas irão voltar. O Thiago Mendes praticamente ainda nem fez a sua estreia, não disse a que veio aí ainda com a camisa do Vasco. Começou a jogar alguns joguinhos ali, vindo do banco de reservas, e teve uma lesão, já está parado algumas semanas, quase um mês, se eu não me engano, aí que o Thiago Mendes não entra em campo. O Tietê é um jogador que estava sendo titular importante, só que agora ele perdeu algum espaço, né? A dupla de volantes está saindo muito bem ali com o Hugo Moura, e principalmente com o Barros, que já é um dos queridinhos aí, e o Vasco espera, meu amigo, ó, potencializar o Barros para poder vendê-lo por 100 milhões de reais. Esse é o prognóstico do Vasco para esse atleta futuramente, caso ele seja vendido aí numa próxima janela ou nas próximas janelas de transferências, já que o Vasco entende que é um jogador de muita qualidade. E esse mesmo Cruzeiro que vai enfrentar o Vasco amanhã tinha feito uma proposta de 800 mil reais apenas aí para contratar o Barros. Quando ele estava emprestado ao América Mineiro, o Vasco entendeu que era o momento de trazê-lo de volta e abriu o olho
e quase que perdeu o jogador pro Cruzeiro, né? Há informações do Globoesporte.com, lá do GE Podcast, lá do GE Vasco, que pessoas dentro dessa diretoria do Pedrinho gostaria que a negociação tivesse acontecido, o Vasco tivesse sido vendido para o Cruzeiro. Olha só a perca que o Vasco ia ter, cara. Perder um jogador desse tamanho para um rival direto de Série A. Certamente aí não seria o melhor negócio, principalmente pelos valores medíocres oferecidos pelo Clube Mineiro, né? Que foi 800 mil, não chegou nem a 1 milhão os valores oferecidos aí, a proposta do Cruzeiro pelo Barros. E hoje o jogador é titular do Vasco, um jogador incontestável, a diretoria já tem um prognóstico de vendê-lo por 100 milhões de reais. Esse é o valor que o Vasco espera vendê-lo um dia. E claro, a gente torce para que amanhã dê tudo certo, que o Vasco vença o jogo, na minha opinião, 1-0 o Vasco, até falei mais cedo. Gol de pênalti do Pirata, desencantando, lavando a alma, porque tá na hora, né, Verrete? A gente tá tentando aí, o torcedor tá tentando até certo ponto ter um pouco mais de paciência. Tem muitos que já perderam a paciência com o Verrete, mas ainda tem aqueles que têm um pouco de gratidão ao jogador, que confiam na volta por cima dele, e torcendo para que isso aconteça, porque só quem tem a ganhar é o Vasco, né? A gente sabe que ele não é aquele jogador habilidoso, com a técnica apurada, mas é goleador, ele precisa voltar a ter o amor, o carinho das redes, né? Tomara que o Verrete amanhã desencante e faça gols importantes. É um clássico aí contra o Cruzeiro, um jogo muito importante, e sempre artilheiros do Vasco fizeram gols no Cruzeiro. Tomara que amanhã o Verrete volte a balançar as redes contra o Clube Mineiro. Comenta aí o que você espera desse jogo, qual o seu palpite, qual o seu placar. Bom, e também tivemos atualizações importantes sobre a diretoria da CBF, que irá acompanhar o jogo do Vasco contra o Cruzeiro amanhã em São Januário. Segundo o jornalista Joel Silva, realmente o Carlo Ancelotti, técnico da seleção, não estará presente em São Januário, porém o diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, e mais 2 profissionais do departamento de futebol da entidade estarão presentes em São Januário para acompanhar esse jogo importante. Vale ressaltar que pelo lado do Cruzeiro, alguns jogadores são observados, entre eles Fabrício Bruno, Caio Jorge e Matheus Pereira, e do lado do Vasco temos aí o PH e também uma expectativa do Felipe Coutinho poder, quem sabe, voltar também à seleção brasileira. E se fala remotamente também no Ryan e Léo Jardim, acho que o Léo Jardim menos, né, porque está na fase muito abaixo. O Ryan já é um jogador que merecia também, na minha opinião, estar na seleção. Para quem convocou já Samuel Lino, meu amigo, com certeza o Ryan deveria estar nessa lista, convocado pela CBF. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é assim que funciona aqui no futebol brasileiro, né? Como eu já falei algumas vezes aqui no canal, se esses caras todos do Vasco estivessem jogando num time, tal time, vermelho e preto, todos eles seriam titulares da seleção. E por eles estarem vestindo a camisa do Vasco, eles não são convocados. É simples. Foi historicamente, foi assim, sempre é assim, sempre será assim. A gente espera que o Ancelotti tenha pelo menos critério, né? Porque se ele convoca jogador reserva do Flamengo, ele tem a obrigação de convocar titulares do Vasco. Porque não faz sentido algum o cara convocar, por exemplo, um Danilo da vida, um cara que não joga absolutamente nada, não jogava nada na Juventus, não joga nada no Flamengo, e não convocar, por exemplo, o PH, que é o melhor lateral direito do Brasil. Convocou o Danilo em tese para ser lateral direito, né? E não convoca, por exemplo, o PH. Convoca esse tal do Samuel Lino, que não joga nada, e uma promessa do futebol brasileiro, que vai ser muito maior do que é o Samuel Lino atualmente, não é convocado, sequer lembrado aí por alguém, tanto na mídia e principalmente da CBF. E ainda tem um Coutinho, que é um disparado, o melhor jogador tecnicamente do futebol brasileiro, juntamente ali com o Neymar. O Neymar não quer nada com nada, mas o Coutinho quer e tá querendo demais e quer jogar a próxima Copa. E tá na hora do Ancelotti abrir o olho e ver que o Coutinho é jogador de seleção, né? Comenta aí o que você acha desse pessoal da CBF que vai estar lá amanhã acompanhando o jogo do Vasco. Na minha opinião, ó, não faz diferença alguma. Se o treinador não está lá, não faz sentido algum essas pessoas acompanhar o jogo amanhã contra o Cruzeiro. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.